Aleluia, sacrifício de Cristo na cruz nos atraiu a Ele, amém, queridos? A vida do Senhor veio sobre nós através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Na semana passada nós estivemos compartilhando um pouco sobre o texto de Noé, Mateus capítulo 24. Nós falamos um pouco daquilo que o Senhor falou para Moisés no seu tempo, né? E nós cremos, queridos, que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Quem está conectado em Deus, quem está no Espírito em Deus, está entendendo que o que está acontecendo hoje está no controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E por não fugir do controle de Deus, Deus compartilha com seus filhos a sua vontade. Tudo está no controle do Senhor. A palavra do Senhor também declara que o Senhor fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, nós declaramos que tudo que está acontecendo aí fora com o coronavírus, com esses vírus, está no controle das mãos de Deus. E a Bíblia fala que Noé, queridos, foi avisado divinamente. Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia fala que ele foi instruído pelo Senhor por aquilo que o Senhor iria fazer. E sabe, irmãos, o Senhor tem falado conosco nesse tempo. O Senhor tem falado com a sua igreja daquilo que está acontecendo lá fora. O Senhor tem falado conosco que é tempo de restaurar os altares das nossas casas. O Senhor tem falado conosco que é um tempo de restaurar a comunhão dele com a nossa família. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, é tempo de você voltar à sua casa e ministrar a presença do Senhor sobre ela. E nós cremos nisso, nós temos crido nesse tempo sobre nós. Amém, amados? E nós queremos compartilhar uma palavra rápida para nós orarmos. Mateus capítulo 24 ainda, nós iremos falar aqui sobre o versículo 10. Jesus traz aqui uma ênfase para aquilo que iria acontecer nos últimos dias, né? Nós vemos terremotos, estamos vendo guerras, rumores de guerras, estamos vendo pestes acontecendo, né? Mas há algo que a palavra do Senhor traz sobre o homem. Assim como nos dias de Noé, a Bíblia fala que o coração do homem era extremamente corrupto, que o homem só maquinava mal, que o Espírito de Deus não estaria para sempre no homem que era carnal. Nós vivemos um tempo hoje, irmãos, que o amor tem se esfriado. E a palavra do Senhor em Mateus 24, ela vai falar, olha a referência que o Senhor dá no versículo 10. Neste tempo, preste atenção, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste atenção. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele, porém, que perseverar nesse tempo até o final, a palavra do Senhor fala que será salvo. Amém, queridos? Nós vamos agora para um texto da palavra do Senhor que está lá em Ezequiel capítulo 34. Nós somos ovelhas do Senhor, nós somos ovelhas do seu rebanho. Esse mesmo texto que declara que é necessário que permaneçamos fiéis ao Senhor para que nós possamos ser salvos. A Bíblia vai trazer um tempo, e Ezequiel vai declarar isso sobre o rebanho, vai declarar isso sobre o povo de Israel no seu tempo. Ezequiel é um profeta que o Senhor levanta para falar para o povo de Israel que o exílio ele foi necessário, era necessário porque Israel tinha saído do centro da vontade do Senhor, tinha largado o Senhor. E Ezequiel vai falar o prenúncio da chegada do Messias, preste atenção. Mas Ezequiel ele vai trazer uma palavra dentre várias, especificamente sobre o rebanho de Deus. E eu creio nesses dias que o Senhor está falando para o seu rebanho. Eu creio nesses dias que o Senhor está falando para a sua igreja. Eu creio nesses dias que o Senhor está falando com você que é filho dele. Amém, queridos? O texto fala, Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Preste atenção. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O texto continua falando, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas.
entre carneiros e bodes? Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés ao resto do vosso pasto, e não vos basta terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com o vosso pé? Quanto às minhas ovelhas, elas pastarão e elas pastam, e o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Versículo 20. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Visto que com o ombro, dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelha e ovelha. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a falar aquilo que está no teu coração, que nós, como ovelhas tuas, ó Pai, possamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós nesses últimos dias. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e eu quero me colocar na tua presença para que eu possa ser instrumento aos teus filhos em nome de Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor tem falado para o seu povo nesses dias, assim como falou com Noé. Assim como Noé foi divinamente avisado, o Senhor tem falado conosco sobre esses dias. E assim como o Senhor tem falado conosco nesses dias, esses dias são dias de esperança. Sim, são dias de esperança porque nós estamos com os nossos olhos fitos no Senhor. Nós abrimos aqui o culto com o Salmo 120. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro, querido, vem do Senhor. O Senhor traz um parâmetro que nós devemos seguir como filhos. E é interessante, eu amo essa analogia de ovelha. E nós temos o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos, né, da Bíblia, o Salmo 23, Salmo de Davi. Onde Davi coloca a sua confiança no Senhor, onde Davi, e nós devemos lembrar que Davi foi um pastor de ovelhas, ele pastoreou tantas ovelhas de seu pai, como pastoreou também as ovelhas de Deus através da nação de Israel. Deus colocou ele como um pastor das ovelhas, que era a casa de Israel. E Davi, tendo esta referência de Deus como um pastor, Davi escreve o Salmo 23 falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Davi, o cuidado que ele tinha com as ovelhas dele, a responsabilidade que ele tinha em guardar as ovelhas dele, ele sente essa referência através do Senhor. Entendendo que o Senhor é aquele que seria o seu supridor em todas as situações. Sabe, amados, eu quero falar para você nessa noite que o Senhor é o seu supridor. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele, querido, que tem você dentro do rebanho dele. Você pertence ao Senhor, amém? A tua casa pertence ao Senhor, amém? Os teus pertencem ao Senhor. Só que Ezequiel traz aqui um parâmetro do tempo em que o povo de Deus estava completamente fora do propósito do Senhor. Ezequiel traz aqui uma visão do seu tempo, daquilo que era, eu entendo, aquilo que era o reflexo da nação de Israel. Se nós fizermos um paralelo com o texto de Mateus capítulo 4 para os nossos dias, nós vamos identificar que nós estamos caminhando na mesma perspectiva daquilo que foi descrito por Ezequiel. O texto está falando aqui, amados, no versículo 15, Ezequiel 34, sobre o Senhor apacentar as ovelhas. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 13 de Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel estava profetizando contra os falsos pastores. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, ele vai falar que se levantariam muitos falsos profetas. Ezequiel, no capítulo 13 do livro de Ezequiel, está falando sobre os falsos pastores. Pode colocar para nós, Vinícius, Ezequiel capítulo 13, se eu não me engano, é o versículo 3. Preste atenção, olha o que o texto fala. Assim diz o Senhor: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Próximo versículo. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Próximo versículo. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel.
para que ela permanecesse firme. Presta atenção, queridos, ele fala assim no versículo 6, as visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Queridos, nós estamos vivendo dias semelhantes a esses dias que Ezequiel profetizou. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm se levantado para falar das profecias, têm se levantado para falar, eis que o Senhor me disse, eis que o Senhor falou, e não é o Senhor. Isso está descrito lá em Mateus capítulo 24. Deus está, mais uma vez, irmãos, nos avisando deste tempo. Nos avisando que a falsa profecia entraria no seio da igreja, entraria no seio daqueles que são seus. E a falsa profecia, na verdade, ela é fruto da falta de amor com Deus, da falta de temor. O temor é o princípio da sabedoria, mas quando eu amo a Deus, eu faço aquilo que o Senhor me manda. Os profetas do tempo de Ezequiel, eles se comparam aos profetas que muitas vezes nós temos hoje nos nossos tempos, que estão falando, sem ser o Senhor falando. E é interessante lá no capítulo 34 que ele continua a falar sobre as ovelhas. Ele vai falar sobre as ovelhas. Só que se você volta ao início do capítulo, no versículo 1, no capítulo 34, você vai ver que Ezequiel traz uma palavra contra os líderes, contra aqueles que estão pastoreando as ovelhas de Israel. Entenda, a função do pastor o pastoreio é guardar e alimentar a ovelha. O texto fala no versículo 2, diz assim, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aquilo que o Senhor tinha determinado para que os pastores fizessem, eles não estavam fazendo. Aquilo que o Senhor tinha dito para que fosse feito, eles não estavam fazendo. A Bíblia fala que eles estavam pastoreando a si mesmos. Será que nós temos uma associação com esse tempo, queridos, com o tempo que nós temos vivido? De pastores que estão pastoreando a si mesmos, que não estão cuidando do rebanho do Senhor. E o texto vai falar aqui de 3 situações que o Senhor está denunciando esses pastores. Eles estão comendo das gorduras. A premissa desse texto é que essas ovelhas não pertencem esses pastores. As ovelhas são do Senhor. Sabe, queridos, é lícito um pastor de um rebanho, ele poder viver daquilo que o rebanho produz. É lícito. O problema é que nesse tempo aqui, e vamos nos remeter ao texto, as ovelhas aqui, elas são do Senhor. Então, se os pastores estão comendo das gorduras, eles estão comendo aquilo que é do Senhor. Tanto que se nós formos analisar as ofertas que eram entregues, as gorduras pertenciam ao Senhor. Outro ponto, eles estão aqui vestindo das lãs. Eles estão tirando a proteção. Se a premissa que o Senhor está falando é a falta de pastoreio, possivelmente eles estavam tirando as lãs e deixando as ovelhas expostas. Talvez expostas ao frio, talvez expostas a várias coisas que a lã naquele momento seria uma proteção. Eu estava lendo um artigo sobre lã e quanto mais velha a ovelha é, melhor é a lã dela. Então, possivelmente, eles estavam tirando lãs das ovelhas mais velhas. E se nós considerarmos num rebanho as ovelhas mais velhas, são aquelas que são referências para as mais novas. Veja, que aqueles pastores estavam tirando as referências do rebanho. E o texto fala também que eles estavam comendo, degolando o cevado, no versículo 3. Ou seja, ele estava pegando o melhor do rebanho. Aquilo que era mais forte, aquilo que estava bem alimentado, eles estavam usando para o seu bel prazer. Só que o texto continua falando o seguinte, no versículo 4, preste atenção. Aqui nós temos um caminho, um ciclo, que vai gerar o resultado da falta do pastoreio. Versículo 4 declara assim, a fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Veja só, queridos, nós temos aqui uma sequência. A Bíblia está trazendo uma sequência, cada uma ligada à outra, para chegar num final que é muito trágico. Ou seja, primeira, fraqueza. Quando o pastor não alimenta a ovelha, ela fica fraca. Se ela fica fraca, irmãos, ela fica doente. Se ela fica doente, queridos, ela se quebra.
Olha a sequência do versículo. Se ela se quebra, ela fica desgarrada, ela não consegue mais acompanhar o rebanho. E se ela não acompanha o rebanho, o que acontece? Ela se perde. Veja que dentro dessa sequência, é uma sequência lógica da perdição das ovelhas do Senhor. E o Senhor traz uma palavra dura a esses pastores. O texto fala, a partir do versículo 5, assim se espalharam por não haver pastores, se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. A função, querido, do líder, a função dos líderes, eu falo isso para a igreja no Brasil, a função dos líderes é cuidar das suas ovelhas. Nós temos vivido um tempo, queridos, onde nós não temos visto os pastores da nação cuidando das suas ovelhas. Sabe, amados, esse ai é para nós. Esse ai é para nós como pastores. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para cuidar das ovelhas dele. As ovelhas não são nossas, são do Senhor. Sabe, é necessário reconhecer isso para que haja cura. Isaías capítulo 6, Isaías começa a profetizar para a nação, começa a falar ai daquele, ai desse, ai do outro, ai. Chega um momento que ele fala assim, ai de mim, que sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. A palavra do Senhor fala que um anjo pegou uma tenaz e tocou na sua boca. Querido, o anjo tocou naquilo que ele reconheceu que era impuro. Assim nós, como igreja, precisamos entender que o Senhor quer trazer purificação à sua igreja. O Senhor quer trazer de volta os pastores, quer trazer de volta as ovelhas para o centro da vontade dele. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos, que muitas pessoas têm se desviado da igreja. Muitas pessoas têm ficado fora do evangelho. Nós temos vivido dias que as pessoas não querem mais se relacionarem com Deus, sabe, com os irmãos. Fruto de feridas, fruto de estarem perdidas. Veja que esse texto é extremamente contemporâneo para a nossa época. Só que o texto fala o seguinte no versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as ovelhas e as buscarei. O Senhor começa a fazer agora, queridos, um tratamento que ele vai inverso ao resultado da falta do pastoreio. Preste atenção. O texto vai falar o seguinte, versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todo lugar onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e congregarei dos diversos países, introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados na terra, apacentá-las-ei de bons pastos, olha só que interessante, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali de boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Isso é cuidar de Deus. Eu quero falar para você que o Senhor tem feito isso com o seu povo. O Senhor tem colocado o seu povo em pasto verdejante. Eu lembro da passagem da multiplicação dos pães. A Bíblia fala que aquele povo era um povo como quem não tinha pastor. Jesus aparece àquela multidão e Jesus é o supridor daquela multidão. Em dado momento, quando ele vai multiplicar os peixes e os pães, a Bíblia fala que ele mandou o povo se assentar sobre a relva. A relva nada mais é, irmão, do que um pasto verdejante. O Senhor Jesus, ele manda que todos ficassem assentados sobre a relva. É essa a função que o pastor faz. É essa a função de guardar, de proteger, de alimentar. E o texto continua falando assim no versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar. Aleluia. Preste atenção no versículo 16. Aquele ciclo de perda que os pastores tiveram pela falta de pastoreio, o Senhor começa agora de trás para frente. Veja que elas estavam fracas, ficaram doentes. No versículo 4, estavam fracas, ficavam doentes, quebradas, desgarrada, e elas estavam perdidas. Agora o Senhor fala no versículo 16, a perdida, aquela que estava lá fora, aquela que estava, sabe, sem nenhum relacionamento, completamente abandonada, o Senhor está falando assim, a perdida buscarei. Eu quero falar para você nessa noite, se você está perdido, querido, se você está por aí perambulando, se você está sem uma perspectiva, o Senhor hoje está buscando você. O Senhor continua falando assim, a desgarrada
tornarei a trazer. Sabe, irmão, se você está desgarrado do rebanho do Senhor, o Senhor quer trazer você de volta, o Senhor quer colocar você de volta a esta proteção que Ele traz sobre o seu rebanho. O texto continua falando, no versículo 16, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Sabe, querido, se houve quebraduras na sua vida, sobre fraturas na sua vida provenientes de falta de cuidado, eu quero falar para você que o Senhor vai ligar, o Senhor vai curar, aleluia. E Ele, como pastor deste rebanho, o texto vai falar assim, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Uai, mas peraí, como assim? A gorda Ele vai destruir? E Ele está falando que Ele vai apacentar com justiça. Aqui entra o cuidado das ovelhas. Aqui entra a relação que eu quero fazer com Mateus capítulo 24, quando o amor de muitos esfriariam. O texto fala o seguinte, queridos, que o Senhor disponibilizou para suas ovelhas pasto. O Senhor disponibilizou para suas ovelhas água. O Senhor disponibilizou recursos para que pudessem sustentar. Sabe o que eu quero falar para você? Deus esses dias tem disponibilizado o sustento dele para nós. Infelizmente, muitas ovelhas têm pisado em outras ovelhas. Muitas ovelhas têm pisado naquilo que o Senhor tem dado como pasto. Aquilo que o Senhor tem dado como uma água clara. Muitas ovelhas não estão entendendo. Sabe, irmãos, há um peso sim sobre os líderes. Há um peso da palavra de Deus sobre aqueles que não estão fazendo aquilo que é certo. Mas também há um peso sobre o rebanho. Há um peso sobre as ovelhas. Há um ai de Deus sobre os pastores, mas também há um julgamento de Deus sobre as ovelhas. E o texto está falando o seguinte, que no versículo 16, quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado e com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei ovelha gorda e ovelha magra, visto que com um lado e com o outro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu as livrarei com as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelha e ovelha. O texto está falando que dentro do rebanho, havia ovelhas que estavam comendo a mais que as outras, estavam pisando naquilo que o Senhor estava dando. E por fazerem isso, elas estavam tornando outras fracas. Nós entendemos, irmãos, que o Senhor tem suprido a sua igreja, tem suprido as suas ovelhas. Mesmo que muitas vezes falte uma referência de um líder. Eu falo isso no contexto de nação. Muitas vezes falte uma referência para você, você não tem o direito de sair pisando aquilo que Deus te deu. Você não pode, irmãos, rejeitar aquilo que o Senhor tem dado para você como água clara, aquilo que Deus tem te dado como pasto. E se eu for relacionar isso a pessoas, Jesus fala que a comida dele, João capítulo 4, que a comida dele é fazer a vontade do Pai. O Senhor tem dado comida a essas ovelhas. O Senhor tem dado comida para nós, precisamos fazer a vontade do Senhor. O Senhor tem dado a água pura. A água é a palavra, mas é o Espírito de Deus também. Sabe, nós só conseguiremos passar essa fase de tribulação se nós nos alimentarmos da palavra e nos alimentarmos do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Esta comida que Jesus está falando é a vontade do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8 fala sobre isso. Eu quero nesta hora trazer para você esse ensino, para que você entenda, querido, que Deus está te chamando para que você faça parte desse rebanho. Se você está desgarrado, que você volte. Se você está machucado, que você volte. É um tempo de restauração das nossas vidas. É um tempo que o Senhor está nos chamando para isso, para algo novo. É um tempo onde o Senhor está nos chamando para que nós possamos estar, irmãos, dentro do seu rebanho. Sabe, irmãos, os pastores são convidados a serem ovelhas do Senhor. Os pastores, os líderes são convidados a fazer aquilo que está no coração de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. O texto fala de julgar ovelha e ovelha. Não podemos, irmãos, não podemos permitir que as pessoas que estão fracas à nossa volta, ou aqueles que estão precisando de um fortalecimento, eles sejam desgarrados. Isso gera injustiça da parte de Deus. É por isso que o Senhor fala assim, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E qual é o problema que Ezequiel denuncia? O egoísmo. Ezequiel está denunciando o egoísmo dos líderes. Ezequiel está denunciando o egoísmo das ovelhas no rebanho. E Jesus está falando assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar a nós mesmos, mas amar aqueles que estão à nossa volta. Para que o juízo de Deus não venha sobre nós.
para que, assim como um rebanho forte, fortalecido, nós possamos estar diante da presença do Senhor. Você vai discorrendo depois, no restante do capítulo 34 de Ezequiel, você vai vendo que Deus vai suscitar, vai levantar, no versículo 23, suscitarei entre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, e que as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Nós estamos nesse tempo, queridos, onde o Senhor tem nos convidado a estar debaixo do seu pastoreio. Pastores, líderes, precisamos estar debaixo desse pastoreio. Precisamos, assim como Davi, que era um pastor de rebanhos, um pastor da nação, se colocar debaixo da autoridade de Deus. Nós precisamos, como igreja, entender que nós estamos debaixo da autoridade do pastor dos pastores. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele é o pastor que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai trazer sobre nós aquilo que nós precisamos nesse tempo. Sabe, querido, você está com solidão, Jesus vai fazer a companhia do seu lado. Sabe, você está triste, ele vai ser a sua alegria. Ah, meu irmão, você está com sede, ele vai ser a sua água. Você está precisando de vida, você está sentindo que a morte está próxima, ele é o pão da vida. Sabe, nós temos que disponibilizar e considerar que nós dependemos do Senhor. Nós dependemos em todos os sentidos da mão do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor. Sabe, irmãos, o juízo de Deus está lá fora, sim. Mas aqui dentro tem que ter a vida do Cordeiro. O juízo de Deus pode estar lá no mundo, mas nós como igreja precisamos viver a verdade e a justiça de Deus. Existem responsabilidades de líderes? Sim, existem. Deus vai cobrar de cada um. Vai cobrar de mim como líder, vai cobrar dos líderes dessa casa, dos líderes sobre a nação, com certeza. Mas existe também a nossa responsabilidade como rebanho do Senhor, que Ele constituiu e que Ele levantou para esses dias. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa derramar sobre você a graça sem medida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos que a Tua presença esteja sobre nós. E que nós possamos, ó Pai, ter o Senhor como Senhor da nossa vida, como pastor. Senhor Jesus, o Senhor trouxe essa função, o Senhor é alguém que é a nossa referência como pastor. Que Tu possa ser a referência do Teu povo nesse dia. Que Tu possa ser a referência dessa nação nesse tempo. Que Tu possa ser a referência, Senhor, do Brasil, Pai. Tu és o Senhor desta nação. Nós queremos declarar isso. Nós queremos declarar, Senhor, que esta nação pertence ao Senhor. E, Pai, como ovelhas do Seu rebanho, eu quero Te pedir que o Senhor possa nos guardar. Que o Senhor possa, Senhor, estender os Seus braços sobre nós, nos guardando. Senhor, que o Teu cajado venha sobre nós. E ao mesmo tempo que Ele venha trazer correção, o cajado do Senhor venha trazer consolo para a igreja do Senhor nesses dias. Eu quero Te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos estar aptos para que assim como no final dos tempos, ó Pai, possamos permanecer e prevalecer na Tua presença, Senhor. Pai, para que nós possamos sim ser salvos, mas além disso, que nós possamos desfrutar da Tua presença. Senhor, a salvação, ela não é um fim em si mesmo, mas a salvação nos liga a Ti, Senhor. A salvação nos liga a Ti na eternidade, e nós queremos ver isso diante da Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra possa ter te edificado, te confortado e te exortado. É o sentido que o Senhor traz na profecia, na palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe você. Nessa hora nós vamos orar ao Senhor. Existem alguns pedidos de oração da igreja. E eu quero te convidar nessa hora, primeiramente, a você orar pela sua família. Você orar para que o Senhor seja o pastor da sua casa. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui que ninguém vai pegar o coronavírus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos no Senhor o nosso socorro. Nós temos no Senhor o nosso abrigo. Nós temos no Senhor, sabe, irmãos, a nossa rocha. Nós temos no Senhor a nossa fortaleza. As nossas bases estão firmadas nele. Nós temos no Senhor a nossa confiança. Então eu quero nessa noite, convidar a orar pela sua família. Nós vamos orar pela família. Depois nós vamos orar por alguns pedidos de oração e eu quero te convidar nesse tempo para orarmos juntos. Amém? Então, se você está na sua casa, você vai pegar a sua família, se reunir para que nós possamos orar juntos. Amém? Se você está sozinho, não tem problema, você vai falar, Espírito Santo esteja conosco aqui. E nós oramos aqui na quarta o seguinte, Espírito Santo,
coloque a oração que tu queres na minha boca. Que seja assim nessa noite. Amém? Então vamos orar pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos as famílias, apresentamos as nossas vidas, Espírito Santo. Nós queremos te pedir que tu possas vir sobre nós, que tu possas colocar a tua palavra sobre nós. Senhor, que a nossa família seja edificada na rocha. Pai, que a nossa casa esteja fundamentada em Ti. Pai, e assim, como o Senhor quer de nós justiça dentro do rebanho, que a nossa casa, ela seja, Senhor, essa primícia do Teu rebanho. Seja essa primícia, Senhor, que possa cumprir a Tua palavra. Nós queremos orar por cada família aqui representada. Nós queremos orar, Senhor, por cada integrante desta igreja, por cada integrante da igreja de Cristo. Senhor, que nós possamos nesta hora estar guardados em Ti. Pai, entra naquela casa que está precisando de um apoio. Entra naquela casa que está precisando de uma ajuda. Entra naquela casa, Senhor, que precisa da manifestação do Senhor. Pai, se porventura ovelhas têm ficado, Senhor, magras, doentes, que Tu seja o sustento nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu possas entrar e mudar a nossa sorte. Assim como pedimos também que o Senhor mude a sorte da nossa nação, mude a sorte desse país. Toque na vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Senhor, toque na vida dos nossos ministros, toque na vida dos deputados, toque na vida das autoridades, governadores, senadores. Senhor, Pai, que haja um novo tempo, para que a nação reconheça, Senhor, o Teu senhorio, para que a nação reconheça o Teu pastoreio sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir que o Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar para alguns pedidos de oração. Eu quero te convidar nessa hora a levantar suas mãos sobre a sua casa, levantar as suas mãos sobre a sua cidade, levantar as mãos sobre o seu trabalho, sobre pessoas que você quer hoje apresentar diante do Senhor. Então você pode orar nesse momento. Eu vou orar para algumas pessoas e você vai orar também por pessoas que você queira abençoar. Amém? Então levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos aqui vidas. Pai, apresentamos famílias nesta noite aqui, Senhor. E assim como o Espírito coloca a palavra na nossa boca, que Tu possas colocar o nome de cada um, Senhor, que Tu quer que oremos, ó Pai, nesta noite. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que Tu abençoa, Tu possas abençoar o missionário Teruo, Senhor, na Assembleia de Deus no Japão. Deus, na província de Shizuoka, Senhor, na cidade de Kinkugawa. Em nome de Jesus, que haja um mover do Senhor lá no Japão, que haja esse mover sobre esse missionário, Senhor. Toma também Tomio Hironaka, Senhor, e a Tiyoko, Senhor, Hironaka, Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre a vida deles. Prepara o tempo que o Senhor vai ministrar a Tua palavra, a semente. Pai, que Tu possas realizar o Teu querer sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu quero orar também pelo Davi, filho do Alex, da Carol. Deus, essa criança que nasceu ontem, Pai, que Tu possas abençoar para que eles saiam, Pai, do hospital com tudo tranquilo. Ensina o Davi a mamar, ele está com dificuldade de mamar. Eu te peço em nome de Jesus, toca, Pai, na boca dessa criança, em nome de Jesus. Nós queremos orar também, Senhor, pela irmã Almira, que é a mãe do nosso amado pastor Giovanni, que a Tua mão esteja sobre ela. Deus, há um quadro, Senhor, de um câncer benigno no seu cérebro, mas que é necessário, Pai, nesta hora, uma cirurgia. Eu sei que os hospitais estão cheios, Pai, que há muito caos, mas eu quero te pedir que Tu possas programar o melhor tempo possível, Senhor, para que a Tua serva, a irmã Almira, faça, Senhor, essa cirurgia na sua cabeça. Eu quero orar também pelo nosso irmão Ednei. Deus, o Ednei, ele é um enfermeiro, ele tem cuidado de pacientes neste tempo. Orando pelo Ednei, eu peço também que o Senhor abençoe cada enfermeiro, cada médico, Senhor, técnico de enfermagem, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa entrar nos hospitais. E, Pai, esses médicos que estão batendo de frente com esse vírus, que Tu possa trazer, Senhor, o Teu alento, possa trazer o Teu alívio, Tu possa sustentar a alma, Tu possa fortalecer o corpo, Pai, dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Eu quero orar também, Senhor, pela irmã Genésia, a mãe da irmã Ednésia. Senhor, que a irmã Genésia possa se recuperar, Senhor, que ela possa sair desse quadro de infecção. Pai, abençoa a vida dela, abençoa a família de Ednésia, abençoa,
Meus irmãos, abençoa a tua serva que está lá no hospital nesse momento. Vai no hospital agora, que ela possa, Senhor, se recuperar e ela possa estar em casa o quanto antes. Nós queremos apresentar cada pedido. Nós queremos apresentar os pedidos, ó Pai, de conversão. Nós queremos apresentar, Senhor, nesta noite, os pedidos, ó Pai, de curas. Nós queremos apresentar os pedidos de libertação. Que o Senhor possa libertar, Senhor, aqueles que estão no vício da bebida, do cigarro. Senhor, aqueles que estão, Senhor, viciados no pecado também. Deus, que o Senhor possa libertar. Nós oramos pelas famílias, oramos, ó Pai, por cada casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra o espírito do adultério, quebra o espírito da separação. Em nome de Jesus, ó Pai, que casamentos no seio da tua igreja possam ser fortalecidos. Fortalece aquele que está passando dificuldade no casamento, aquele que está em crise. Pai, aquele, Senhor, que não vê expectativa de restauração, que tu seja a palavra. Pai, que o Senhor seja aquele que vai entrar e mudar todo o quadro, mudar toda a situação. Nesta noite nós apresentamos, ó Pai, esses pedidos na tua presença. Eu quero apresentar também os pedidos de oração da Igreja Cristã Manancial da Vida. Eu quero apresentar, Deus, cada irmão que colocou ali na urna o seu pedido de oração. Eu quero te pedir, Senhor, que esses pedidos sejam colhidos na tua presença. Pai, que a bom tempo o Senhor possa responder. Eu sei, Senhor, que a resposta perfeita do Senhor muitas vezes não é um sim, mas a resposta perfeita do Senhor é quando o Senhor fala conosco e quando nós obedecemos. Eu sei que em alguns pedidos o Senhor vai falar não, outros o Senhor vai falar espera, mas eu quero te pedir a capacidade da tua igreja de poder ouvir a tua voz. Que nós possamos ouvir a voz do bom pastor, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Deus, que nesta noite nós possamos reconhecer a tua voz, reconhecer quem tu és, que nós possamos, Pai, em ti, reconhecer aquilo que o Senhor tem para nós como tua igreja. Pai, recebe esta oração, recebe, Senhor, o nosso louvor, porque são frutos de lábios que confessam o teu nome para a tua glória. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar, querida, a orar sempre pela sua casa, orar pela sua família, orar pela nossa nação nesse tempo. Deus tem levantado profetas nesse tempo, profetas sérios. Há profetas falsos, sim. Assim como a Bíblia fala que existem os falsos adoradores, existem também os verdadeiros adoradores. Assim como a Bíblia fala que existem os falsos profetas, também existem os verdadeiros profetas. Que o Senhor possa levantar os profetas do nosso tempo. Que o Senhor possa levantar, sabe, querido? E quando nós olhamos Joel, a Bíblia fala que os nossos filhos profetizarão. Olha que maravilha. Quando nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa casa e colocamos ela sobre a disciplina do Senhor, sobre a orientação do Senhor, os nossos filhos se tornam profetas. Que haja profecia no seio da igreja, que haja profecia no seio da família e que haja profecia sobre a nação brasileira. Que os filhos da nação brasileira sejam profetas do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a orar, sim, pela sua nação e também jejuar pela sua nação. Você pode jejuar entregando o seu café da manhã, você pode jejuar entregando um refrigerante, você pode jejuar de um programa de TV, você pode entregar o jejum a Deus, mas se consagrar ao Senhor. Deus está nos chamando, amados, para um tempo de consagração. Um tempo de oração e consagração. Deus está nos chamando assim, para que nós possamos. Sabe, queridos, o jejum ele não muda Deus. O jejum muda a nossa vida. Que o Senhor possa, nesse tempo, nos mudar e nos moldar segundo o seu caráter, para a glória do nome do Senhor. Amém?